capitalismo ele tem leis. Por exemplo, leis como a lei do valor. Tá. A mecânica de reprodução do valor no capitalismo tem como elemento imperativo a exploração da força de trabalho. Portanto, se a gente quer uma sociedade onde não haja exploração da força de trabalho, nós não podemos viver numa sociedade capitalista. E veja, Vilela, quando a gente fala em exploração da força de trabalho, não é uma questão moral. Porque o patrão, por melhor que ele seja, tá? Vamos supor que é um patrão bacana, que dá todos os direitos, que né, ajuda o funcionário, ele ainda assim, ele necessita explorar o trabalhador. É um imperativo, porque se ele não explorar o trabalhador, ele quebra. Entendi. Porque onde é que está a exploração para nós marxistas? Na reprodução do valor, tá? Porque existe um valor que é uma relação social, ou seja, aquilo que é valorado por nós enquanto sociedade. Tá? As coisas que nós damos valor na sociedade. Por exemplo, o preço dessa jujuba. Pode ser. Tudo, na verdade, que a gente... Tudo. Tudo Até o empregado. Quanto ele custa. Quanto que a mão de obra dele custa. Tá. Isso, tudo é valorado. E o que determina o quanto a gente valora as coisas ou não é o capitalismo. Existe uma dinâmica do valor na sociedade capitalista. E esse valor ele se reproduz, porque ele aumenta. Tanto é que tem gente que vai ficando mais rica, né? O valor existente na sociedade ele cresce. E como é que ele cresce? A partir da exploração da força de trabalho. Por quê? Porque a sociedade capitalista, e o Marx começa o Capital assim, é uma grande coleção de mercadorias. Tudo é mercantilizado, Vilela. Tudo, cada vez mais áreas. Coisas que antes não eram mercantilizadas, agora são. Por exemplo, saúde, educação, saneamento básico, coisas que eram, né, que o Estado tinha a responsabilidade, ou até questões assim, questões afetivas, tudo o capitalismo vai mercantilizando. Por quê? Porque o valor na sociedade capitalista, ele se reproduz a partir da reprodução das mercadorias. Porque as mercadorias são as coisas trocadas no capitalismo. Um capitalista, ele produz mercadoria não para utilizar a mercadoria, ele produz a mercadoria porque ele quer vender, ele quer o capital. Claro. Então, para produzir a mercadoria, ele precisa da força de trabalho. Então, veja, ele contrata, o capitalista, o que ele faz? Ele investe em meios de produção e em forças produtivas, no caso, força de trabalho. Meio de produção seria as coisas que ele precisa produzir. As máquinas e tudo mais. E os trabalhadores, que é a força de trabalho. Tá. Então ele vai movimentar os meios de produção que ele tem e a força de trabalho que ele contratou vai produzir mercadorias. Nesta produção de mercadorias é que se adita valor novo na economia capitalista. A cada nova mercadoria produzida, onde não existia uma mercadoria, agora existe, tem um valor novo no capitalismo. E quem é que produz esse valor? A classe trabalhadora. Certo. Só que, quando esse produto é vendido no mercado, como a classe trabalhadora vendeu a sua força de trabalho também como uma mercadoria para o capitalista, o valor da venda dessa mercadoria vai para o capitalista. E o capitalista entrega para o trabalhador a parte que para ele foi acordada, que é o salário. Certo. Nessa transação, o capitalista entrega para o trabalhador um valor menor que o valor que o trabalhador produziu. Isso é o mais-valor ou mais-valia. E isso é a exploração. Porque o Marx vai dizer, olha... Não está baseado na riqueza que ele produziu. Se ele está tirando diamante de dentro da pedra e aquele diamante vai custar 1000 vezes mais do que a força o valor que foi pago para ele, tanto faz. É que assim, ó, alguém tirou o diamante debaixo da terra. Sim, foi o cara. Então, assim, há necessidade de trabalho ali. Sim. Entendeu? Então, assim, uma vez que o diamante foi tirado de dentro da terra, ele vai para o mercado. Certo. E aí ele vai ter um valor a partir da sua produção. Só que isso, o valor não é igual ao preço. Esse é um outro problema. Como assim? Porque, assim, o que o Marx vai nos dizer assim, o valor, ele vem da força de trabalho. Tá? Do trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias. É isso que gera valor na sociedade. O preço é pautado pelos valores. Então, o valor é o que pauta os preços. Como uma lei tendencial, os preços buscam o valor, mas jamais são o valor. Por quê? Porque além de ter essa tendência para estabelecimento do preço, tem uma série de leis de mercado que são contra-tendências, que também vão influenciar no preço e que vão descolar valor e preço. Certo. Então, por exemplo, a produção do diamante lá vai dar
uma tendência para a formação do preço do diamante, a partir do valor. Mas ele pode ser 10 vezes mais por Ou 10 vezes menos, vai depender do quê? Da lei de mercado, ou seja, Entendi. da oferta e da demanda, oferta-demanda, a condições de produtividade, as condições de guerras. mercado, isso, Mu- externalidades, Sei. que os economistas chamam. Aí o que vai ter? Tu vai ter uma lei tendencial, que é o valor que tem a ver com a produção de mercadorias, mas tu vai ter outras leis contratendenciais, que são tipo essas leis de mercado. Então, por isso que os liberais olham pra gente, mas isso não faz o sentido. Não faz sentido, né? O que vale mais? Um diamante ou um copo d'água no deserto? Para nós essa pergunta é besta, porque assim, a água no deserto, ela é uma necessidade fisiológica, se não beber você morre. É. E é lógico que você vai pagar mais naquele momento. Mas aí você tem uma série de contratendências que fazem com que naquele momento você valore mais a água do que o diamante. Então esse é um ponto. A gente vê a exploração como uma necessidade do capitalismo. Então, por mais que o patrão seja bom para o funcionário, tá? Se ele entregar para o funcionário todo o valor que o funcionário produziu, ele quebra. Ele não tem lucro. Ele quebra porque ele não paga as contas dele. Ah, tá. Então veja assim, a galera às vezes pergunta lá no canal, Humberto, eu posso ser empresário e socialista? Mas é lógico, não tem Ué. problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você Como? pode lutar... Bom, Ah, luta, mas Luta você continua. porque o socialismo, na verdade, é um objetivo que a gente quer construir, né? Se o meu ganha-pão é uma empresa, eu não posso abrir mão dessa empresa e virar um mendigo. Eu não vou ajudar a construir o socialismo se eu não tiver como me manter. Ah, você não deixa de ser um empresário tendo um canal, né? Ou não? Eu não me considero empresário porque, enfim, eu me considero um uberizado, né? Que nós estávamos falando Mas antes você, ali. mas você contrata pessoas, por exemplo, para fazer corte, essas coisas, editar, ou você faz tudo? Eu e a minha companheira, só por enquanto. Ah, é? Né? Eu e ela, a Mas gente se tá dando crescer, conta. aí você vai ter que chamar mais gente para Sim, ajudar. não exato, tem mas jeito, assim, né? ó, a galera confunde esse tipo de patrão Sei. com burguês. Porque veja só, um dono de uma padariazinha não é um burguês, Concordo. tá? Mas ele tem funcionários. É. Tá, mas se ele tem funcionários, esses funcionários estão produzindo mercadoria, estão produzindo pãozinho, bolo, as coisas lá. Se eles estão produzindo mercadoria, eles estão produzindo valor. Se eles estão produzindo valor e não ficam com todo o valor que eles produzem, alguém está explorando esse valor. Certo. Só que o que acontece, cara? Se você tem uma padariazinha, se você parar de trabalhar nessa padariazinha, você quebra. Que nem a gente tava conversando aqui no começo do programa. Parou, Se a gente parou de colocar vídeo na plataforma, a gente quebra. quebrou. Não, mas o cara tem uma Hilux. Mas o cara tem uma casa na praia. Vai ser consumido. Se ele parar de trabalhar, ele perde tudo. Com certeza. Esse cara não é burguês. Tá, mas ele tem funcionário. Como é que fica? Marx estava errado? Não. O que o Marx vai nos dizer? Olha, o burguês é o que pauta os preços. A melhor forma da gente identificar se alguém é um burguês ou um trabalhador é o seguinte: vive do trabalho ou vive do capital? Se tu vive do teu trabalho, ou seja, se tu parar de trabalhar, tu quebra, tu não é burguês. O que é viver do capital? Viver do capital é o cara assim, eu não preciso mais trabalhar. É Eu mesmo? posso simplesmente botar o meu capital a trabalhar pra mim. Nossa, meu sonho. Entendeu? É. Mas é isso, cara, entendeu? Assim, Tipo, ó, eu não preciso trabalhar e eu tô de boa. entendeu? O que eu já Entendi. tenho de capital, eu vou É aplicar. uma boa explicação. O burguês pode até trabalhar, se quiser. E Tá. geralmente trabalha. Geralmente Como ele cuida das empresas Elon dele. Musk da vida é um burguês. Trabalha, com certeza. Mas ele não Alta precisaria burguesia. trabalhar. Se ele não quiser, ele não trabalha. Tá, Ele vai ok. botar lá numa holding para administrar os negócios dele, deu pra bola. Entende? Então, assim, o dono da padariazinha, há exploração no negócio dele. Mas não é ele que fica com o produto dessa exploração. São as grandes redes que pautam os preços dele. Porque esse cara, dono de uma padariazinha, ele não consegue sequer estabelecer os próprios preços dos seus produtos. Não, ele tá Ele, sujeito a ele é um tomador de preço. tomador de preço. Claro, ele olha e vai ver assim, o que eles estão praticando no mercado aí? Ah, tá. E eu vou ter que botar um Pãozinho preço, tá tanto, é. eu vou ter que botar mais ou menos onde todo mundo bota. Quem estabelece os preços são os capitalistas. Então você vai ter grandes redes de supermercados, você vai ter grandes redes que são os verdadeiros capitalistas do setor. É, que eles quebram muita mercadinho de bairro por causa disso. Porque o cara Exato. coloca tão baixo o preço que ele compra numa quantidade absurda que os caras Cara, não o conseguem Walmart acompanhar. fazia isso. Cara, Exato. o Walmart Ele vendia até coisas tendo prejuízo, né? abaixo do preço. Porque tu imagina. A Amazon também faz isso. Claro, porque eles podem fazer. Poxa, é uma rede mundial. É, eu né? pego um livro aqui, vou vender. Ele dá mais desconto do que a editora. Ele sai no prejuízo pra ganhar lá na E frente. ele te mata, cara. O Walmart fez isso em vários países. Tu chega num país, tu tem lá uma rede local forte, tu entra
e tu fica 5 anos vendendo abaixo do preço de custo. Os caras podem fazer isso. Podem fazer isso porque no resto do mundo inteiro eles estão lucrando. É. Em 5 anos eles quebram a concorrência, Aí, sobe o preço. porra.